Será que o seu imóvel rural está irregular e você não sabe? Muito bem, senhoras e senhores, nesse vídeo eu quero te contar os principais aspectos que você deve investigar para descobrir se o seu imóvel rural está irregular. A gente sabe que existem diversas irregularidades fundiárias e ambientais relacionadas aos imóveis rurais. Quando a gente estuda um pouco o processo de distribuição de terras e o processo de colonização ao longo do tempo, fica claro que as coisas nem sempre foram feitas da forma mais justa e mais correta possível. O meu objetivo com esse vídeo é apresentar para você os principais aspectos que podem se traduzir nos dias de hoje em irregularidades fundiárias e ambientais. Fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir. Começando pela evolução fundiária, naquela época nós ainda não tínhamos desenvolvido os melhores equipamentos e os melhores métodos para mensuração de grandes áreas. Portanto, com o objetivo de melhorar a definição dos limites dos imóveis rurais, nós temos o nosso primeiro ponto a ser observado aí por você na matrícula do seu imóvel. O chamado georreferenciamento é basicamente uma descrição em forma de texto que apresenta as coordenadas de cada ponto que divide a sua propriedade e a propriedade do seu vizinho. É um serviço obrigatório que deverá ser realizado em todas as propriedades rurais. Bom, ainda assim, o georreferenciamento, importante a ser observado também na matrícula, ele vai ter a sequência de um código muito esquisito, que eu vou colocar mais ou menos um exemplo de um código desses. Ele vai estar descrito na sua matrícula, falando que o imóvel está certificado no INCRA, e vai mencionar esse código, assim como ele menciona o código do CCIR ou o número da NIRF. Bom, não bastando a realização do georreferenciamento, pessoal, ainda existe a questão de que muitos imóveis rurais mais antigos do Brasil, inclusive do estado do Mato Grosso, têm sua origem em documentos emitidos na época do Brasil Colônia, as chamadas Seis Marias, e outros documentos que foram emitidos durante a transição até o período imperial, vindo a cessar somente com a proclamação da República, onde o sistema se modificou em muitos aspectos na forma da aquisição da propriedade. E esse é o segundo ponto que você deve buscar e investigar no seu imóvel, que é o que chamamos de a origem do imóvel. Não que isso sempre se traduza em uma irregularidade, mas digamos que você pode vir a encontrar algumas situações agravantes por ter a origem do seu imóvel em um documento antigo, portanto você deveria estudar um pouco mais para lidar com essas questões, ok? O cartório de registro de imóveis, por sua vez, se demonstrou um ator muito importante no processo de validar e registrar documentos e transações imobiliárias, mas ele também já teve em seu passado algumas atribuições ligeiramente diferentes, como a de recolher impostos pela concessão do uso da terra, algo que nos dias de hoje é a atribuição da Receita Federal. Bom, aqui está o terceiro ponto, que é o tipo do direito de uso que você exerce sobre a propriedade. Teoricamente e tecnicamente falando, se o seu imóvel não possui origem em algum título já emitido no passado, consequentemente, você se enquadra como possuidor e não como detentor, vulgo proprietário, aquele que exerce uso daquilo que é próprio por se tornar de alguma forma digno de exercer o direito da coisa. Como possuidor, ainda assim, você até pode ter o imóvel matriculado ou não, pode ter apenas a escrituração da propriedade. Cada situação vai depender aí de uma investigação que vai buscar identificar a possibilidade de vícios que podem ter acontecido no histórico do documento do registro do seu imóvel. Além de tudo, ainda temos a definição de diversos termos que retratam esse nosso cenário fundiário caótico, cheio de poréns. É justamente por isso que existe uma quantidade crescente de processos judiciais ligados a conflitos possessórios, vulgo disputas por terras. Já se tem descoberto aí vários vícios registrais como matrículas duplicadas, escrituras duplicadas, ocupações consolidadas divergentes da dominialidade dos registros da origem ou dos registros atuais. Com isso, eu espero fazer com que você entenda que buscar uma consultoria fundiária pode ser o dinheiro mais bem investido que você já aplicou na sua propriedade. Ainda mais se você é empreendedor e tem a propriedade como uma garantia bancária
do desenvolvimento das atividades que você realiza aí na sua propriedade. Para entender melhor essas questões fundiárias e tudo que envolve, são muitas coisas aqui eu comecei a mostrar a ponta do iceberg para vocês. Existem alguns livros que eu vou deixar na descrição, que são os livros que tratam sobre regularização fundiária e que quem quiser se aprofundar no assunto pode conferir. Alguns deles eu já mesmo li. Mas agora vamos entender um pouco dos aspectos ambientais. Nesse nosso processo histórico do uso da terra, desde o descobrimento do Brasil, passando aí pela distribuição das terras à colonização, a gente também não tinha muita noção de que existiam alguns elementos de paisagem que a gente precisaria preservar. E aí, galera, eu nem estou entrando no mérito de discutir a preservação da biodiversidade, mas sim por uma questão de sobrevivência e salubridade hídrica. Presta atenção aqui comigo. Para eu te dar um exemplo concreto do que eu estou falando, dá uma pesquisada rápida na história da Floresta da Tijuca do Rio de Janeiro. Você vai entender do que eu estou falando. O que acontece é basicamente que o nosso abastecimento hídrico vem da captação de água dos mananciais. Todo o nosso consumo de água para produtividade, para consumo humano, depende de um serviço natural, que é prestado gratuitamente pela preservação das áreas de preservação permanente. Isso significa que se a gente desmatar todas as áreas de proteção e de reserva legal, a gente vai morrer de sede, vai acabar a água? Não, claro que não. Mas isso significa que vamos ter que investir muito tempo e muita tecnologia e infraestrutura para construir estações de tratamento de água que talvez não consigam entregar a mesma qualidade de água que a gente tem hoje, só com a preservação das áreas de preservação permanente. Sendo assim, nessa nossa realidade atual, gostando ou não gostando de preservar florestas, ter esse serviço natural trabalhando no processo de purificação das águas é a alternativa mais barata e mais saudável para o nosso sistema. O uso da terra por si é um direito constitucional garantido, mas devido aos impactos que podem ser causados pelo uso inconsequente do mesmo, essa garantia jurídica constituída da propriedade vem acrescida de muitos ônus ambientais. Em outras palavras, as florestas, portanto, no entorno dessas áreas como rios, topos de morro, nascente, promovem um ambiente adequado para o desenvolvimento de processos biológicos, físicos, químicos e geológicos, que vão realizar um serviço gratuito de fornecer água de boa qualidade para a gente consumir. Então, turma, no quesito ambiental, a gente chega agora no nosso quarto e quinto ponto, que é todo o uso de água é passível de autorização, ou seja, de outorga. Você já autorizou a captação de água para consumo humano ou para uso na realização das suas atividades na sua propriedade? E as áreas de preservação permanente, você está protegendo elas? O CAR, por sua vez, ele é um instrumento criado aí de monitoramento, de controle, pelo qual o proprietário pode declarar a situação ambiental do seu imóvel, para que assim, após ser analisada essa declaração, possa ser possível ele aderir ao programa de regularização ambiental. O PRA, por sua vez, torna possível a conversão das multas que deveriam ter sido aplicadas em quem teve sua propriedade desmatada sem autorização no passado, na prestação de serviços ambientais, definidos aí como serviços ambientais de reposição ou de compensação de áreas degradadas. E aí, você já realizou o CAR da sua propriedade? Já desenvolveu com seu engenheiro ou seu técnico a situação ambiental do seu imóvel? Já tem bem definida aí as áreas destinadas à reserva legal, áreas de preservação permanente, áreas consolidadas e as áreas passíveis de responsabilização ambiental? Bom, eu vou ficando por aqui. Isso não é tudo, mas já é um bom começo. Eu me chamo Ana Cláudia, sou engenheira florestal aqui do estado do Mato Grosso e esse é o nosso canal Lidar Rural. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. E não esquece de me contar aqui se esse conteúdo te ajudou e o que você já descobriu de irregularidades que precisam ser sanadas aí na sua propriedade. Coloca aí 1, 2, 3, 4 ou 5 ou todas.
Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!